Já de volta com o nosso ACAPS Podcast, nesse segundo dia da maior feira de supermercados e padarias do Espírito Santo. Muito obrigada pela sua companhia, muito prazer, eu sou a Carol Monteiro e estamos aqui no nosso estúdio para bater um papo com todo mundo que é do ramo, com convidados especialistas, empresários, supermercadistas, todo mundo da área, para conversar um pouco mais sobre esse universo de supermercados, superatacados e padarias aqui do nosso estado do Espírito Santo. Bom, nosso tema agora é hortifruti, como reduzir desperdícios e aumentar as vendas. É um assunto polêmico, é um assunto bom de se falar, né? Até porque todo mundo tem essa curiosidade. Para onde vai quando o alimento não tem mais condições de ser comercializado? Tem algum destino próprio? Ele é comercializado de uma outra forma? E para esse bate-papo, nós convidamos ele, que é gerente executivo de controles internos, prevenção de perdas e auditorias no Grupo Carone, Patrick Barra. Seja bem-vindo, Patrick. Obrigado, muito bom estar aqui junto com todos vocês e vamos tentar esclarecer um pouco essas dúvidas aí sobre o hortifruti. Com certeza. E ele que é gerente de vendas da FG Equipamentos, Natan Amaral Andreão. Seja bem-vindo, Natan. Obrigado, Carol. Meninos, vamos bater um papo aqui? A gente já começa, vou fazer uma pergunta genérica para os dois e a gente divide as respostas. Quais seriam as ferramentas de controles internos e de prevenção de perdas de uma empresa que elas precisam ter para poder minimizar essas perdas e até minimizar perdas financeiras, né? Perdas de produtos e perdas financeiras. Natan, pode ficar à vontade quem quiser começar. Eu vou entrar mais na área que Sim. nossa, a gente está muito presente na parte de refrigeração, do que tem um impacto direto, né, com a prevenção de perdas, diria assim. Para esse tipo de produto. Na parte, a sua pergunta é mais voltada para a parte de ferramentas de controle. No nosso caso aqui, eu diria mais a ferramenta de monitoramento. A gente hoje tem condições de você fazer monitoramentos remotos, você consegue garantir uma melhor parametrização, uma melhor otimização do sistema de refrigeração. Então você garante o desempenho, temperatura. A temperatura está muito atrelada à durabilidade, à qualidade dos produtos. Então, a gente conseguindo fazer isso remotamente, a gente consegue não só melhorar desempenho, como antecipar a problemas que geram desgastes diretamente comerciais, operacionais e financeiros. Então, é o que hoje nós da Eletrofrio, a gente tem até um produto que é o Galileu. Qual que é a finalidade, só para entender assim, de onde o mercado está indo? A gente tentar compilar todas as informações que vêm de qualquer fabricante, de qualquer tipo de componente, para que a gente possa fazer um monitoramento mais inteligente, trazendo para uma linguagem da operação de loja. Porque não adianta a gente também trazer indicadores que não são difíceis de ser interpretados, então botar lá, a pressão tá, o que isso quer dizer? Eu preciso saber se isso tem um risco médio, baixo, alto, urgente, e se isso para um expositor, se isso para uma loja inteira. Então a gente precisa de trazer uma linguagem mais palpável, né? Então a gente, na parte do hortifruti, ele representa uma parte disso, é onde eu diria que a gente poderia ter alguns controles que envolvem indicadores maiores. Patrick. Ok. Pegando essa linha dele, interessante que tem muitos hortifrutis que eles são refrigerados, então ele precisa desse controle bem acompanhado, né? Nós na rede de varejo ali, a ferramenta que a gente mais usa nada mais é do que uma boa mão de obra. Sim. Ou seja, são treinamentos específicos, né, mostrando para o colaborador a importância de acompanhar esses indicadores. Eu preciso que o meu colaborador ele acompanhe o indicador que a empresa dele me dá, para saber se aquilo ali precisa de uma ação rápida, porque no momento que o meu colaborador ele não observa, né? o devido indicador, eu perco toda a operação ali. Um prejuízo é muito grande, né? Com uma quebra de um equipamento desse de refrigeração. Então hoje a gente trabalha muito na conscientização da equipe e do trabalho de monitoramento mesmo. Naquilo que é refrigerado, acompanhar os indicadores dos equipamentos. E aquilo que é de banca, primeiro, acompanhar o visual, acompanhar a arrumação, né, ser prestativo junto ao cliente, porque às vezes é o próprio cliente que vai lá e acaba por amassar um pouquinho as frutas. Então, o colaborador vai lá e ajuda. Então, o trabalho na equipe, no desenvolvimento da equipe, é uma das ferramentas principais que a gente usa
para essa linha de hortifruti, né? E quando você pega hortifruti, é até um pouco, a gente está falando aqui da área de vendas, né? Mas isso vem lá do produtor. E é impressionante que em menos de 24 horas, isso muitas vezes está na casa do consumidor, do produtor ao consumidor. Então, quando a gente fala de indicadores que podem ser monitorados, né, operacionais ou até nos sistemas mais técnicos de refrigeração, isso é desde a logística que vai, desde o produtor, logística produtor, né, grandes centros de distribuições, né, Ceasa e por aí vai. Novamente, daí você tem alguns processos que acontecem, aí daí vão para as lojas. Então não adianta parte da cadeia fazer um trabalho bem feito e se uma mascar, isso já traz, né, danos aí. E principalmente com essa linha que é muito sensível, né? Qualquer erro ali causa um prejuízo grande, né? Então se você pegar todos os indicadores de perdas de um supermercado, o que está maior é o de hortifruti. Então a gente precisa mesmo, porque justo essa sensibilidade dele é muito grande. Porque justamente por ser um alimento mais, acho que perecível mais rápido ali, ele precisa de um cuidado especial, né? Isso. E a própria logística, né? Como o Natan falou, vem lá do produtor. Sim. Então assim, todo esse cuidado desse manuseio desde lá, o transporte de forma adequada, aquilo que precisa ser refrigerado, vir refrigerado, e que muitas vezes o produtor lá na ponta não tem toda essa tecnologia, esse cuidado, né? Então aí já chega para nós, aí tem todo um trabalho de seleção, né, para a gente poder já colocar ali aquilo que realmente é o melhor para os nossos clientes. Então é um processo mesmo que começa no produtor até chegar na mesa do cliente. Ô, Natan, como que os investimentos em equipamentos, tecnologia e capacitação podem contribuir para o combate do desperdício, protegendo os resultados financeiros, né, das empresas, das redes? Equipamentos, a gente tem 2 pontos chaves. A gente até citou um pouco antes, que é o controle de temperatura. Muitos dos itens, inclusive existem práticas, até os equipamentos, os itens que vão em banca seca, durante a cadeia, eles circulam por áreas climatizadas. Porque a gente pensa que o refrigerado é só temperatura baixa, 0, 2, 3, 4. Não. Eu não deixar esquentar também é um cuidado. Porque o clima, nós estamos aqui, 24, 25, 28, 30, 35, 40 graus chega a dar. Então, tudo isso impacta no produto. Então, eu garantir que ele esteja numa boa área climatizada, que é um ambiente natural favorável, isso já tem grande impacto. Então, boa parte desses itens que vão para a banca e até as lojas serem climatizadas é um ponto que impacta diretamente no controle de perda. A gente vê isso acontecendo constantemente. Durante, às vezes, um período de uma reforma de uma loja, a loja já sofre com um aumento de perda por conta da pequena elevação de temperatura no ambiente. Não estamos falando nem de áreas controladas para produtos específicos, perecíveis, não. Então, quando a gente vê uma loja muito bem climatizada, não é só para o conforto do cliente, né? Tem toda uma logística ali, um estudo para o produto também, né? Também, com certeza o conforto do cliente é algo que é primordial, mas ela contribui muito. Se você não tem a loja climatizada, você teria que lidar com outros fatores, né, para você administrar numa loja. Pode falar, Patrícia. Você pode pegar até lojas mesmo que não são climatizadas e lojas climatizadas. Sim. Você vai olhar o índice de perdas do hortifruti, você vai ver que a não climatizada ela é muito maior. Porque é justamente isso, a climatização ajuda na manutenção do hortifruti. Ou seja, eu vou jogar menos fora. Então, a loja que não é climatizada, eu acabo perdendo mesmo. Ainda mais com essa mudança, nesse período agora que nós estamos de mudança de temperatura, isso aí impacta muito dentro do hortifruti. Né? Ô, Patrick, quais as estratégias para reduzir o desperdício, independentemente do tamanho do negócio? Independente do tamanho da loja, do tamanho da banca, o que é feito para tentar minimizar esse desperdício? Independente de ser climatizado ou não, né? Ou não. Mas olha, o principal é aquilo que a gente até comentou no início, é o treinamento da equipe. Então eu tenho que separar pessoas para manusear melhor. Eu não posso simplesmente na hora que chegar a mercadoria, principalmente hortifruti, pegar qualquer repositor e para tratar daquilo. Eu tenho que ter uma equipe específica para aquilo ali, que já saiba o cuidado, que tenha um conhecimento. Então o treinamento ele é fundamental para isso. Os inventários no hortifruti é um artifício que a gente precisa utilizar muito, porque até mesmo para corrigir estoques, corrigir
o produto certo ali para o cliente. Então, às vezes, um treinamento da equipe de frente de loja, os caixas ali, eles precisam receber um treinamento sobre hortifruti, porque às vezes eles passam manga, tem diversos tipos de manga. Então, às vezes, passa ali e se a pessoa não tem o conhecimento, ela lança qualquer manga ali. Isso prejudica, às vezes, o preço, às vezes o cliente pode pagar mais ou pode pagar menos e prejudica também o estoque. Então, ou seja, é uma série de problemas que causam isso. Então, um bom treinamento, não só para a equipe de recebimento, para manusear o produto, a equipe de repositores, a equipe de caixa para saber identificar o produto. Uma das ações que a gente tomou também foi criar o catálogo, né, dos produtos, né? Então, a gente procura criar um catálogo e deixar ali na frente de loja pro caixa poder identificar ali aquele produto que está passando naquela hora ali. Diminuiu muito as minhas perdas por causa nessa área. Então essa é uma das ações. O Carone, inclusive, tem um aplicativo, né? A gente estava comentando sobre isso, que também facilita, né? Isso, o nosso aplicativo, né, que foi até ganhador do Prêmio Abrap ano passado, ele é um aplicativo onde a gente registra validades ali e ele vai sinalizando ao gerente, né, quando as validades estão se aproximando. E aí a gente consegue ter tempo hábil para poder gerenciar esse produto aí que está se perdendo. Como que isso é feito no hortifruti, já que a gente não tem uma data de validade específica? Aí já vai o operador do hortifruti, né, o coordenador lá da banca de hortifruti, ele que tem esse controle. Então ele vai informando ali e a gente vai trabalhando. Uma das ações que a gente faz muito, por exemplo, então assim, olha, aquele produto ele ainda está em boas condições, mas se ele continuar muito ali, ele vai se perder. Então, normalmente a gente já processa ele, né? Já fatia ele. Um melão, por exemplo, a gente abre, já fatia aquele melão, já põe numa área refrigerada e já deixa ali dentro de uma bandejinha, embalado, já pronto ali, que facilita até para o próprio cliente. Então, ele já vai pegar ali, já vai estar o produto já pronto, in natura, já para ele poder comer. É um ponto interessante, na verdade, o hortifruti, ele tem existe um controle que é o rastreamento dos itens de hortifruti. Então, se vocês repararem, sempre quando você chegar na banca, tem uma etiqueta de identificação e ali marca quem foi o produtor que forneceu aquele item na banca. Às vezes você pode ter mais de um, mas eles são sempre identificados, porque se acaso, né, até para acompanhamento, para ter a rastreabilidade. Exato. Até no consumidor de onde veio. Então, esse é um programa que vem implantando há alguns anos já está bem maduro. Ele é um que permite todo esse controle, que envolve também a validade, porque você sabe de quando isso foi coletado e de quem veio e para onde isso vai. Então, é um programa que sempre, quem tiver curiosidade de olhar lá, interesse, você consegue saber de onde foi fornecido, né? Agora eu vou ficar olhando, tá vendo? Eu não sabia disso. Agora a gente vai chegar lá na banca do mercado e vai olhar, né? Mas é bom que isso gera confiança, né? Porque aí, por exemplo, quando você for olhar a primeira vez e você for pegar aquela fruta lá, aquele morango, você vai saber qual é o fornecedor. Aí você vai levar para casa, vai consumir, vai gostar. Aí quando você voltar de novo, você vai procurar. Será que é do mesmo? Você vai procurar sempre daquele mesmo produtor. Então isso gera uma confiança também, né, no produto. Então a gente procura ali também acompanhar muito bem isso aí. E puxando no que você estava falando antes, uma coisa que a gente fala sempre a gente, fornecedor de equipamento, a gente desenvolve o projeto das lojas e fornece os equipamentos, né? O Carone é um cliente nosso de longa data, uma parceria muito forte que a gente tem aqui no estado e em lojas fora do estado. Mas a gente, o que manda é a operação. A operação tem que ser boa. O modelo, ele está na essência da empresa, da marca, da rede. A gente consegue potencializar de certas maneiras, a gente consegue alinhar um pouco mais para o público, a gente consegue contribuir com eficiência, a gente consegue fazer algumas contribuições bem relevantes, mas quem manda é a operação. Então a gente caminha muito junto, né? Então eu consigo fornecer uma banca de hortifruti que eu machuco menos os itens que estão ali, com cantos mais arredondados,
Mas não adianta se eu fizer isso se não estiver alinhado nos treinamentos, né, que são de grande importância. Qual é a forma ideal de exposição isso ali, né? A linguagem lá, não menos que 2, não mais que 3 no hortifruti, para que você não possa amassar né, os itens que tem ali para alguns produtos. Então isso, pô, mas eu tenho que repor com mais frequência. Você repõe com mais frequência, mas você diminui a perda e garante a melhor qualidade na ponta. E a gente está falando muito sobre perda, só que todo o cuidado que você tem para diminuir perda, você aumenta também a qualidade dos produtos na ponta. Né? Porque se eu reduzo perda, eu também trago produtos com qualidade superior. Eu subo a régua como um todo. Para eu diminuir a perda também, o meu melhor fica melhor ainda. Né? E a perda é muito relativo, né? Porque se você tiver qual é o padrão que eu quero entregar? Então você tem um objetivo de qualidade. Eu posso baixar minha régua de qualidade e faço escoamento maior, diminuo minha perda. Mas, em geral, muitos buscam entregar uma faixa de qualidade. Então isso é um dilema, né? Que vamos falar de faixas de perdas diferentes a depender do nível de produto que você quer escoar, né? Então, e aí isso envolve de novo toda a cadeia. Lá tem quem aceita produto A, tem quem aceita produto A e B, tem quem aceita produto A, B e C. Né? Então é um universo gigantesco, é de bater palma quando você vê uma logística disso acontecer, né? E caramba, como é que isso chega assim, né? A casa do consumidor, olha o tanto de gente envolvida, é de bater palma mesmo, é de admirar. Porque a gente que está ali dentro do supermercado comprando, né? A gente que é o cliente no final, a ponta final, né? Dentro do varejo, a gente pegar o produto ali e levar para casa, ele já passou por muita gente antes, né? Sim. Ele passou pro estoquista, o repositor, começou com o produtor lá e o transporte. Então, assim, realmente, para chegar na ponta final, tem que estar com todo mundo dançando uniforme ali. A mesma música. E é interessante, porque assim, por mais que a gente tenha tecnologia, ela ajuda muito, mas o capital humano ele é fundamental. E aí, eu até faço essa pergunta para a gente encerrar quando você fala de capital humano. Hoje, e o Natan pode falar muito bem disso, certamente os equipamentos com inovação, tecnologia estão muito mais aprimorados. Se a gente fosse comparar isso há 10, 20 anos atrás, como que era esse desperdício lá atrás e como que é hoje, se a gente pudesse comparar? Bem, isso aí é através de números, né? A gente observa muito isso através de números. Então, aquilo que se fazia anteriormente, com a ajuda da tecnologia, empresas parceiras que se preocupam com a operação também, e uma operação envolvida no cuidado, você diminui drasticamente essas perdas. E aí a gente olha muito, isso ainda é muito pouco difundido aqui no mercado capixaba, a questão da prevenção de perdas. Prevenção de perdas, a gente olha assim, esse nome perdas, a gente já fica com um pouco o coração meio apertado. Mas você tem que entender que aquilo você está protegendo o próprio lucro da empresa. Claro. Então, se você deixa de perder, você vai lucrar. Vai ganhar. Então, é uma diferença muito grande. Então, toda ação, todo movimento em prol de um apoio para reduzir as perdas, aumenta no lucro. Então, o que era feito anteriormente, chegava-se a índice de 5, 6% de quebra em prevenção, em hortifruti. Hoje já está com 2%. Por quê? O uso da tecnologia, o uso de melhores treinamentos. Então, uma equipe mais sensibilizada, entendendo o porquê que ela está ali. Ela não está ali somente porque eu tenho que trabalhar. Não, tem ali, eu tenho que cuidar, eu tenho que gerar valor para a empresa e para o cliente que está indo comprar na minha loja. Então, tudo isso ajuda na diminuição da perda do hortifruti. É um fato curioso, né? Eu falo que a gente tem que bater palma, a gente tem empresa. O Espírito Santo é um celeiro de empresas muito boas, né? A gente até estava visitando hoje uma que é até fornecedora do Grupo Carone, né, que é o Extrafruti. Eles valorizam muito o produtor. Eles têm um trabalho, se você for na região aqui de Santa Maria de Etibá, existe o antes e o depois da atuação deles na região. Então eles valorizam o produtor, eles buscam uma fidelização desse pessoal, um compromisso de compra. Então a família ela começa a trabalhar um pouco mais alinhada, ela não está só lá plantando e colhendo, sabe? Ela começa a se envolver nesse processo. Então você vê relatos muito bacanas sobre isso. Isso muda tudo, porque isso muda o ar, né? A energia disso tudo desenvolve todo mundo, né? Ele leva desenvolvimento para o povo, para o produtor rural.
Então, às vezes, o produtor rural não tinha todo um conhecimento de... Ele simplesmente plantava, colhia, colocava numa caixa de qualquer jeito e mandava. E aí não, com o apoio o Extrafruit é uma empresa que dá esse apoio, eles conseguem trabalhar de maneira que vai facilitar, diminuir a nossa perda lá na ponta. Então, esse desenvolvimento, essa parceria e essa valorização do produtor, ela é fundamental também. Eu só sei que agora eu vou entrar no supermercado e vou olhar o rótulo lá do produtor para ver se eu acho. Não, ele vai achar, vai estar bem fácil acesso. Patrick, Natan, muito obrigada pela presença aqui no nosso podcast, pelos esclarecimentos. Eu acho que também, além de levar esse treinamento para dentro dos supermercados também, vai muito, eu acho, da consciência e da conscientização do cliente, né? Na hora dele entrar ali dentro de um supermercado, dele escolher a sua fruta, o seu legume dentro do hortifruti, que eu acho que isso também reflete muito nessa perda, nesse desperdício, né? Sim, sim. O cliente porque às vezes o cliente chegar, ele já... O aspecto da arrumação da banca ali já ajuda muito, né? Além da beleza ali, né? Ele já vai chegar, ele mesmo já fica meio, não vou desarrumar isso aí. Então ele pega com carinho, vai com cuidado, e aí também ele vai levando um produto de qualidade para dentro de casa. Com certeza. Meninos, obrigada pela presença, pelos esclarecimentos, a gente ficaria horas falando de desperdício aqui, né? De validade, mas obrigada. Sucesso para vocês aqui na feira, tenho certeza que vai ser uma feira muito produtiva para vocês também, com muitos negócios, viu? Obrigada. Show, eu que agradeço também a oportunidade, poder estar com o Natan aqui também, muito bom. Eu agradeço também, obrigado pelo convite, obrigado pelo aprendizado, espero poder ter compartilhado algo. Daqui a pouquinho estamos de volta com mais conteúdo, com mais podcast, com mais ACAPS Podcast, a distância.